Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, agora em outro dia, em outro horário, quero crer, quero esperar que seja o mais oportuno para todos, ou para uma boa maioria. Padre Anselmo, bom dia e... Bom dia, com muita alegria, estamos mais uma vez aqui nesse programa catequético bíblico e paramos então precisamente no versículo 15 do 15º capítulo do Evangelho de Marcos. Ficamos de começar o dilema da coroação de espinhos. Eu falei tudo a respeito da flagelação? Eu creio que sim. Mas eu teria uma pergunta para lhe fazer. Se amarrava o prisioneiro num cepo, num pau, sem roupa, e açoitavam-no à vontade, de sangrar. Como é que eram feitos os açoites? Eram feitos com tiras de couro de animais, com pontas de metal ou ossos de animais pontiagudos nas pontas. E aquilo entrava na carne do pobre coitado e uma assim, vez tocando na carne, puxava um pedaço. Puxava um pedaço da carne. E é evidente que num castigo como esse bárbaro, nós não podemos imaginar como os romanos tão adiantados aceitavam uma morte dessas, aceitavam uma flagelação dessas, anterior à morte. Isto era terrível. E certamente Jesus perdeu muito sangue nesta flagelação. Você queria perguntar o quê? Na verdade, comenta-se muito sobre o sofrimento físico e, portanto, carnal do Cristo. Porém, não sei se entra na área da exegese. Inúmeros comentadores, na atualidade, já nos trazem uma outra versão, não sei se querendo suavizar os sofrimentos físicos do Cristo. Eles afirmam que o sofrimento moral do Cristo e psicológico foi muito mais do que o físico. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Não tenho nada a falar, mas isto não é uma questão exegética, porque exegese é comentar um texto escrito. E a respeito do que se passou na alma de Jesus, nós não sabemos nada. Mas através de uma boa hermenêutica não dá para a gente intuir? Saber o que se passava na alma de Jesus, o que ele sentia no momento que estava sendo flagelado, se ele apelava para o Pai, se ele rezava, se ele oferecia o quê? Você pode colocar tudo o que quiser, não passam de hipóteses. Uma coisa é certa, e seria o contrário, seria anti-evangélico, dizer que Jesus blasfemava, que Jesus xingava, que isto não. Agora, o que se passava dentro do coração de Jesus naquele momento, como é que se pode fazer exegese do que se passa aqui dentro? A gente tem que fazer exegese do texto. Agora, como o senhor mais do que ninguém sabe que a exegese é um serviço voltado para a igreja e a sua razão de ser é servir a igreja e ao povo de Deus, como que o fiel católico deve se comportar? É abraçando a bravidade e esse sofrimento físico do Cristo, ou teria uma outra realidade no qual nós deveríamos nos abraçar nesse processo todo do sofrimento de Jesus? Você pode abraçar tudo, e tudo é evangelho, mas você não tem todos os instrumentais em mão para provar, ou pelo menos para tornar comprovável aquilo tudo que pode ser dito. Vem-me uma ideia à mente, isto aqui foge um pouco ao texto, mas me vê agora, não sei porquê,
você tocando neste assunto. Um dos pilares da reforma protestante, qual é? Pode dizer qualquer um. Um dos pilares? É, uma das colunas. Das colunas? Da reforma, que está fazendo este ano 500 anos. Né? Uhum. Que o Papa, inclusive, até fomentou. Dia 1º de novembro, faz 500 anos que Lutero, em 1517, afixou na porta da Catedral de Gutenberg uma das razões que levou as famosas teses. Qual é uma das colunas que sustenta o protestantismo histórico? Você saberia me dizer? Sagrada Escritura. Sola Scriptura. Só a Escritura. Qual foi a resposta que a Igreja Católica deu à sola Scriptura? Não, sola Scriptura não. Solum Evangelho. Só o Evangelho. Mas em 3 momentos a revelação de Deus se deu. Em primeiro lugar, através das Escrituras, entendendo por Escrituras os livros do Antigo Testamento. Quando veio a plenitude dos tempos, a revelação se deu no Evangelho, que é um só. Mas este Evangelho, que é um só, é o evento Cristo. Contudo, os 4 volumezinhos aqui que assumiram esse título não completam o evento Cristo. O evento Cristo consiste em tudo o que diz respeito a Cristo. E que não estão necessariamente nos 4 livrinhos. O Solum Evangelho. Foi a proposta do cardeal legado papal na reunião de 18 de fevereiro de 1546, em Trento, a respeito das Sagradas Escrituras. E o terceiro momento, o Espírito que nos introduz em todo o Evangelho, no único Evangelho. E por isso mesmo, o Espírito pode trazer para nós sempre verdades que estavam como que escondidas no único Evangelho, que é Cristo. Por exemplo, os dogmas marianos. E aí você vê que os dogmas marianos não são simplesmente uma rosinha a mais na coroa de Maria, mas tem a ver necessariamente com o evento Cristo. Através disso, você pode colocar, e nós podemos colocar, aquilo que não está nos evangelhos também. Com outras palavras, a tradição apostólica. As duas coisas ou estão juntas em pé, no evento Cristo, ou caem juntas. Quer dizer, elas por si mesmas não sobrevivem sem o evento Cristo, é óbvio. As Escrituras e as Escrituras, sobretudo, são uma parte do evento Cristo. Contém parcialmente o evento Cristo. Mas o evento Cristo supera e transcende o próprio Novo Testamento. E o Espírito Santo, ele vos introduzirá em toda a verdade, receberá do que é meu e vô-lo anunciará, de quando em quando faz com que a igreja descubra alguma coisa do evento Cristo, que não tinha ainda sido plenamente descoberto e que não estava nos evangelhos. Por exemplo, a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, que se existem e se cremos é porque estão dentro do evento Cristo. Maria está dentro do evento Cristo, não fora. Sim. Dá para entender? Sim, muito, muito. E acredito que até uma teologia bem atual, por assim dizer, nos moldes da catequese, né? Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas... A sua explanação é uma teologia atual para a catequese atual. Né?
Catequese de criança, você está falando? Catequese como um todo na vida da igreja. Catequese enquanto anúncio querigmático. Certo. Que é o evento Cristo tornado sempre vivo pelo Espírito Santo. Este é o único evangelho. Não só a Escritura, mas só um evangelho. E entendendo como a totalidade dos evangelhos, Uma a pessoa parte, mesma de Cristo. Uma parte do solum evangelho. Quer dizer, não a totalidade. O evento Cristo não está contido apenas em Marcos, Mateus, Lucas e João. É um evento. Supera. Contém, mas supera. Claro. E o próprio João fala isso, né? Na conclusão do seu evangelho, que nenhum livro a ser escrito no mundo poderia conter tudo sobre a vida de Jesus. Exato. Ou a eficácia dos seus atos, né? Exato. Muito bem, padre. Bom, nós temos algum tempo ainda ou temos que fazer um intervalo? 1 minuto só? Então é melhor fazer um intervalo e continuarmos. Muito bem. Padre Anselmo, estamos de volta ao segundo tempo do nosso programa. Alguma pergunta ou esclarecimento? Creio que não. Nós paramos ainda no 16º versículo do capítulo 15 e nos prontificamos... Já lemos o 16º? Não, porque aí eu lhe fiz uma pergunta e o papo rendeu, como dizem. Então leia. Podemos ler, né? Os soldados o levaram ao interior do palácio. Quem eram esses soldados? Gente que trabalhava para Roma? Gente que trabalhava para Roma, isto é, militares a serviço de Roma, mas não italianos. Ah, sim. Isso, não da província itálica. Normalmente eram tirados da população local, sobretudo da Síria, não judaicos, não judeus, claro. Nenhum judeu iria se dispor a trabalhar a favor de Roma. Gente do local que servia a Roma. Eram esses os chamados romanos. Não confundamos esses soldados aqui com as famosas legiões romanas. Então, quando a gente fala que os romanos também foram culpados pela morte de Jesus, não seriam os romanos natos. Seriam esses aqui. Seriam os romanos capitaneados por Pilatos. Pilatos era itálico. Sim. Pilatos vinha de Roma. Pilatos era representante da justiça. Esses aqui eram coitados. Uma soldadesca completamente, não é, analfabeta e ignorante, bruta e tudo. A serviço de Roma, mas do local. Havia romanos da Itália? Devia haver, mas eram poucos. E ficavam em Cesareia Marítima, que era a sede natural do prefeito romano. Esses soldados aqui não são da Itália, não. São romanos a serviço dos romanos, recrutados da Síria e da Palestina, não entre os judeus. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. E sobre isso aqui haveria muito que falar. O que é o pretório, onde ele se encontrava, o que nos diz a arqueologia hoje, mas isto aqui nos leva muito longe e não sei se é do interesse do nosso telespectador entrar por um caminho de arqueologia e de arqueologia bíblica. Portanto, é melhor deixar como está. A coorte, o que era? Os principais? Não, a coorte era o conjunto daqueles soldados. Possivelmente uns de 50 a 100 soldados. Nossa Senhora, mas existia mais de uma corte ali? Em Jerusalém devia existir pelo menos uma corte, porque era uma cidade explosiva. Havia o templo, era uma cidade-templo. O comércio estava relacionado e ligado ao culto. Tudo isso aí formava uma coisa só, entende?
havia sublevações, era uma região altamente perigosa para os romanos. Portanto, deveria haver um grupo conspícuo de soldados que vigiavam desde a Torre Antônia tudo o que se passava no interior do templo. Eles não podiam pisar no templo, mas lá de cima eles olhavam tudo o que se passava lá dentro e na cidade também. E o responsável direto para acalmar os ânimos era sempre o prefeito? Um centurião, que era um responsável pela corte. Foi um centurião responsável pela corte que salvou Paulo das mãos dos judeus que queriam linchá-lo. Mais tarde, nos Atos, quando foi preso com a acusação de ter introduzido no átrio do templo alguns pagãos, não judeus. Na verdade, não eram pagãos. Certo? O mesmo que acontece aqui em Marcos, né? Daquele que proclama que Jesus é o verdadeiro, né? Muito bem, então vamos ao versículo 17. Em seguida, vestiram-no de púrpura e tecendo um vermelho, uma coroa. Um vermelho forte. E tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. E aqui temos que parar, porque temos que falar dessa famosa coroa de espinhos. Sabe que eu já tomei nos braços? Coroa de espinhos? Essa coroa de espinhos aí. Mas essa mesma? Se diz que é essa. Se diz que é essa. Como vamos saber? Está em Notre Dame, de Paris. E ela é exposta toda a primeira sexta-feira do ano, do mês, e nas sextas-feiras da quaresma. E eu estava lá numa primeira sexta-feira de janeiro, e vestido lá de túnica e estola vermelha, e os cônegos que têm a guarda da coroa, juntamente com a ordem, agora não sei que ordem, uns que tem uma capa assim, uma capa longa, comprida, homens e mulheres, uma capa branca, uma capa creme, cavaleiros do Santo Sepulcro, isso aí. Eles expõem a coroa, fazem uma liturgia da palavra, faz uma pregação e depois alguém segura a coroa para os fiéis todos virem beijá-la. E o padre me deixou segurar algum tempo, uns 5 minutos, a coroa para que fosse beijada. Bom, você me pergunta, é a verdadeira? Ela está, eu trouxe até um santinho dela, e podia apresentá-la aos telespectadores como fotografia. É uma fotografia. Ela não tem nenhum espinho. Porque disseram que os espinhos foram doados para catedrais e igrejas do passado. Ela é uma coroa assim mais ou menos grande, isto aqui, cabe bem na cabeça, desce até. Agora, o problema está, em primeiro lugar, em saber se havia espinhos e espinhos grandes na região de Jerusalém, se eles crescem, se lá existem esses espinhos. Se existem, aonde estavam esses espinhos ou esses espinheiros? E os soldados iriam perder tempo e talvez correr o risco de furar o dedo, furar a mão, tecendo uma coroa de espinhos? De qualquer maneira, no Santo Sudário, que está em Turim, aparecem os sinais do sangue que se diz ter escorrido da testa de Jesus. Só que, até a Idade Média, isto aqui era uma comédia. Isto é, um rei fantoche, um rei palhaço. Da Idade Média para cá, se deu mais importância e mais valor num suplício suplementar que teriam infligido em Jesus. Agora, o fato de nós termos a coroa de espinhos no crucificado
e todo crucificado, todo crucifixo tem a coroa de espinhos, está baseado em João, que mostra Jesus aparecendo com a coroa de espinhos e não diz que ela foi retirada durante a crucifixão. Está baseado nesse texto aí, ou nesse silêncio de João. Esta é a famosa coroa de espinhos. Até a Idade Média era um circo, uma brincadeira, claro, de péssimo gosto, brutal, com Jesus. Uma púrpura, uma cana na mão, uma coroa na cabeça, o rei dos judeus. Ironicamente, era o rei dos judeus. E não só dos judeus, mas de toda a humanidade. A nível de fato histórico, permanece isso, mas não o suplício enquanto tal, que é mais de origem medieval. Está claro? Uhum. A respeito da coroação de espinhos. Esta coroa de espinhos foi trazida pela França, da Palestina, para a França no tempo dos cruzados. E São Luís, rei da França, construiu uma capela maravilhosa. Até hoje se pode ver. É uma capela linda, sobretudo pelos vitrais luminosos que tem e que traz. Em que século aconteceu essa transposição da coroa? No início do segundo milênio. Se vai a essa capela em dia de sol, é uma maravilha ver o sol batendo em todos os vitrais. E construiu exatamente para receber a coroa de espinhos de Jesus. Lá esteve até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, e com os abusos e a intolerância religiosa, a perseguição à Igreja Católica, fez com que a coroa saísse de lá e fosse entregue aos cônegos da catedral. Mas tudo isso mais ou menos às escondidas. Depois que acabou a barbárie da Revolução Francesa, a coroa fica na Catedral de Paris. E é exposta uma vez por mês. Mas com toda a solenidade, os cônegos juntos e os cavaleiros do Santo Sepulcro. Sem a presença deles, não se pode abrir uma espécie de sacrário onde ela está embutida. Certo? Podemos ir adiante? Nós paramos no versículo 18, né? Isso. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Vestido de rei, palhaço, rei dos judeus. E batiam... Mas isso os romanos, ou os de serviço de Roma. Judeu não faria uma coisa dessa. De jeito nenhum. E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Tudo isto uma encenação. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. Tá bem. E vamos parar por aqui. Quanto tempo nós temos ainda? Já encerrou? 30 segundos. Então, nos disseram aqui os câmeras que temos apenas alguns segundos. Vamos encerrar o programa. Eu desejo a todos mais uma vez um bom domingo e uma ótima semana. Muito obrigado. A você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, tenha um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.